Com a próxima sessão, onde veremos os principais palestrantes, Dr. Sidney Barbalho, advogado, imobiliário, professor de doutor, e Dr. Rodrigo Coelho. Esse segmento. Cumprimento também o meu colega de painel, Rodrigo Coelho, que a gente, apesar de se conhecer há pouco tempo, a gente vem, enfim, tendo um relacionamento muito bom, a gente consegue ter um bom entendimento da efervescência que a gente está tendo com relação ao direito do trabalho no Brasil. E, enfim, saúdo a presença de todos. Como comumente eu faço, infelizmente não posso saudar a todos na presença, na pessoa do meu pai. Ele não veio hoje no evento, mas talvez esteja no workshop de mais tarde. Eu sempre gosto de registrar a presença dele, mas infelizmente hoje ele não está aqui. Bom, eu vou começar parabenizando o Secov pela recente sentença em mandado de segurança que saiu na semana passada. Já foi inclusive mencionado aqui pelo vice-presidente administrativo, senhor Ronaldo Coelho. É uma decisão bastante importante, porque dentro de toda a... Eu acho que sou eu que estou passando isso aqui. Deixa eu ver. Essa questão da contratação de aprendizes em condomínios, nos últimos tempos, isso daí eu acredito que tenha, até em decorrência de conversas que eu tive com auditores fiscais do trabalho, montou-se uma força-tarefa especificamente para atuar em fiscalização de condomínios e uma enxurrada de visitas em condomínios para verificação de contratação de aprendizes vem acontecendo nos últimos meses. Tá? Como consultor da ABAD, essa temática chegou também para a própria associação e tivemos aí o valoroso trabalho do Secov na obtenção dessa sentença. Eu acho que vale o registro de que ainda cabe recurso dessa decisão, e também existe a possibilidade, como já aconteceu em outras demandas parecidas, inclusive a União pode ajuizar uma ação cautelar, suspendendo os efeitos da sentença. Eu particularmente acho que, dada a temática, eu acho difícil que eles consigam o efeito suspensivo dessa sentença, mas eu acho que vale registrar pelo menos a possibilidade disso acontecer. Já comentei aqui a respeito da sentença obtida. Bom, então não estou identificando quem está no som da verdade. O som? Tá. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais próximo aqui do microfone agora. Enfim, o pessoal conversando, eu não tenho como interferir com isso. Eu vou falar para vocês aqui, eu preciso até de um apoio técnico aqui, porque eu acho que o negócio está passando sozinho. Eu vou começar falando para vocês aqui o que é essa figura do jovem aprendiz. Mais perto da boca, tá? Só um instantinho, gente, a gente vai corrigir essa falha técnica. Bom, então eu vou falando um pouquinho da figura do aprendiz. Em algumas pesquisas que eu fiz para poder trazer algumas coisas relevantes para vocês, eu verifiquei que a figura do aprendiz, isso a gente pode considerar, a gente tem acesso a isso até em alguns filmes antigos, em tempos medievais,
A gente sempre tinha aquelas oficinas onde existia um mestre, normalmente uma pessoa já madura, às vezes com idade avançada, e sempre acompanhado de um jovem, que de fato era um aprendiz, que de fato estava aprendendo aquele determinado ofício. Então, a gente vem, desde de tempos medievais, com essa ideia de que o aprendiz, na nossa realidade moderna, a gente tem a divisão do aprendizado teórico, né? Um dos requisitos do aprendiz é ele estar matriculado em curso técnico profissionalizante, e a gente tem também a inserção dele no mercado de trabalho para, de fato, acompanhar um profissional daquele determinado segmento, aquele setor, aquela profissão, e aprender na prática aquela situação. A figura do aprendiz aqui no nosso direito brasileiro, ela tem a figura não só da qualificação profissional, inclusive, tema importantíssimo, inclusive em qualquer tempo da história que a gente fale, o que é realçado pela fala do Dr. Carlos Samuel, vice-presidente do CEPOV, ressaltando a importância dos cursos, né, a existência de cursos para qualificação, então qualificação profissional é algo que deve sempre ser buscado. E dentro dessa realidade, a legislação, ao que parece, promove não só essa questão da qualificação do jovem, hoje não mais menor aprendiz, porque a gente vai na faixa de 14 aos 24 anos, então a gente ainda tem a figura do menor aprendiz e do jovem aprendiz. Tá? Bom, eu vou agora dar uma sequência aqui na minha apresentação. Eu acho que é bastante importante a gente começar até pelo próprio conceito. O conceito é trazido pela própria CLT, artigo 428, e que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica e profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento. O registro que eu faço com relação a isso é de que a figura do aprendiz, o contrato de aprendizagem, é um contrato de emprego. Tá? A nomenclatura utilizada pela CLT, enfim, é consagrada, mas não é a expressão mais correta do ponto de vista técnico, porque ela usa a expressão contrato de trabalho especial. Se a gente for verificar um contrato que você faça com um trabalhador autônomo, também não deixa de ser um contrato de trabalho. O ideal seria constar aqui um contrato de emprego especial. Mas toda a legislação, toda a CLT, o próprio nome dela, Consolidação das Leis do Trabalho e não Consolidação das Leis do Emprego. Mas vamos lá. Esse contrato especial, tá, ele é regido pela CLT, tem algumas peculiaridades, é óbvio, mas de fato ele é regido pela CLT porque ele é um contrato de emprego. Em nada se assemelha com um contrato de estágio. Você tem até aquela questão de que o estagiário vai, de fato, ingressar numa organização para aprender, é um aprendizado. Agora, são figuras contratuais totalmente distintas. O estagiário não é empregado, enquanto que o aprendiz é um empregado, o que a gente já entra aqui até na questão de um dos pressupostos de validade, que é a anotação na carteira de trabalho. Outro requisito, pressuposto de validade, é a matrícula e frequência do aprendiz em cursos, seja do ensino médio, se ainda não tiver completado, sejam em cursos de formação técnica profissional metódica. Garantias legais. Já comentei com vocês que a CLT é aplicada para os jovens aprendizes, tem inclusive um capítulo que, apesar de ser o trabalho do menor, grande parte das regras
do jovem aprendiz estão inseridas nesse capítulo da CLT, do trabalho do menor, mas lembrando que nem tudo que está ali no trabalho do menor é aplicado para todos os aprendizes. Por quê? Tem um dispositivo, por exemplo, que diz que é o responsável do menor que assina o contrato de trabalho com o seu representante e também ter a prerrogativa, inclusive, de rescindir o contrato pelo seu filho menor, no caso, está sendo representado por ele. Isso, obviamente, que não vale para o maior de 18 anos. Há a garantia do salário mínimo hora, a gente não tem a menor dúvida aqui de que a gente está diante da proporcionalidade do salário em razão da hora. Ele tem um prazo máximo de duração de 2 anos. A gente tem a exceção do aprendiz que também seja pessoa com necessidade especial, ou até mesmo pessoa com deficiência, aquela outra sigla que também é utilizada, PCD, de repente pode ser que a maioria que tem atividade com ela. A gente tem uma limitação ao trabalho diário em 6 horas, tá? No caso específico do aprendiz, são vedadas a prorrogação e compensação. Você não pode, por exemplo, como acontece com empregados urbanos, suprimir horas de um dia e acrescentar em outros dias. Isso não pode acontecer com o aprendiz. A gente tem, obviamente, também mais uma exceção nessa regra, que são 8 horas, desde que dentro da organização onde ele trabalha como jovem aprendiz, tenham essas 2 horas que são além das 6, sejam de parte teórica. Tá? Então, fica registrada essa situação. Tem também um direito ao gozo de férias em período coincidente com os seus recessos escolares. Há a previsão na CLT, no decreto que regulamenta a função do jovem aprendiz, de que a aplicação de normas coletivas, sejam elas convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, demandam a menção específica de que aquelas regras valem também para os empregados aprendizes. Tem a obrigatoriedade da concessão do vale transporte. A gente tem também a exemplo de uma redução de custo para o empregador. O FGTS, aquele depósito mensal que é feito na conta vinculada, ele é de 2%, ao contrário do empregado urbano, que são 8%. Agora, o que fica curioso é que o governo, ele fomenta, ele obriga, de fato, os empregadores, a admitir os aprendizes, tem inclusive uma cota mínima. Agora, no momento de conceder benefícios com relação a isso, ao invés de baratear outros custos de tributação, ele reduz o depósito mensal do FGTS. Enfim, fica só uma crítica aí com relação à forma como o governo optou por fomentar a atividade do aprendiz. Cota de aprendizes. O artigo 429 da CLT traz o seguinte: os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Trouxe aqui algumas observações que, do meu ponto de vista, são bastante relevantes com relação ao jovem aprendiz, que são as frações de unidade no cálculo de percentagem de que trata o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Ou seja, se no cômputo daquele rol de empregados você não atingiu 1, não pense que você está fora da obrigatoriedade. Você estará inserido na obrigatoriedade porque a própria legislação já diz que a fração importa na contratação de pelo menos 1. A gente tem um outro dispositivo que também é bastante interessante, que é a Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 97. Ela diz que
a obrigatoriedade para estabelecimentos que tenham pelo menos 7 empregados. Quem tem menos de 7 empregados nem precisa se preocupar, independente da atividade que exerce, né? Empregadores legalmente excluídos da obrigatoriedade do preenchimento da cota de pessoa com necessidade especial. Microempresa, empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto a formação técnico-profissional. Tá? Funções excluídas da base de cálculo da cota do jovem aprendiz. Funções que exijam formação de nível técnico ou superior e os cargos de direção, gerência e de confiança. Você vai ter que verificar lá no seu rol, no seu quadro de empregados, quem de fato pode ser contabilizado ou não com base de cálculo para a cota. Empregados em regime de trabalho temporário e aprendizes já contratados. Exigência dos jovens aprendizes. Eu trouxe para vocês aqui a transcrição de alguns dispositivos da legislação. Trouxe aqui o artigo 429 da CLT, novamente, e notem que, desde o início, eu destaquei a palavra estabelecimentos, desde o início. A todo momento, a legislação fala em estabelecimentos. E esse, inclusive, é o ponto central da avaliação, se é obrigatório ou não os condomínios admitirem aprendizes em respeito à cota. Tá? Vale o registro de que eu apresentei para vocês, por exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, elas não são obrigadas a contratar, a se submeter à cota mínima de jovens aprendizes. Agora, se eles quiserem contratar jovens aprendizes, tem o limite máximo de 15%. Tá? Há a possibilidade de contratar. Isso vai depender, obviamente, de questões internas de cada organização. E, então, a todo momento, a legislação fala em estabelecimento. O estabelecimento tem que contratar, o estabelecimento é obrigado a cumprir a cota. E aí, quando a gente vê o próprio artigo 9º da Lei 5.598, de 2005, ele diz que entende-se por estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício de atividade econômica ou social do empregador que se submeta ao regime da CLT. Mas não somente esse dispositivo, como também o próprio Código Civil, eu gostaria inclusive de ter aqui o conhecimento sobre essa particularidade do palestrante que me antecedeu, considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então esse é o ponto central, né? Se a gente for avaliar, condomínio não é uma empresa, condomínio, por óbvio, que é uma união de esforços de propriedades privadas em ambiente comum, a gente também não está diante de um estabelecimento. Então, em decorrência dessa situação, isso pode ser considerado, inclusive, talvez como uma falha legislativa, se eventualmente a intenção era que todos os empregadores se submetessem a essa cota. Se ali tivesse que todos os empregadores têm que respeitar a cota, a gente estaria diante de uma outra situação, porque o condomínio, muito embora haja aquela discussão se é pessoa jurídica, se não é, nas relações trabalhistas, ele equipara-se a uma empresa e, de fato, figura como empregador numa relação de emprego. Isso não há a menor dúvida. Tá? Então, esse é o ponto central, inclusive, dentro
das ações, não só o mandado de segurança que foi ajuizado pelo SECOV, mas também diversas ações anulatórias de auto de infração, a questão central é efetivamente essa. Eu gosto sempre de fazer o registro o registro de uma situação que é o seguinte, né? Eu falei para vocês que na Idade Média você tinha lá a figura do mestre e o aprendiz do lado dele, de fato, vendo como era desempenhado aquele ofício, exercida aquela atividade. Quando a gente vai e pega uma empresa que contrata um aprendiz, não raro você tem um aprendiz inserido com outros profissionais. Ele está, de fato, tendo seu conteúdo teórico fora da empresa e tendo seu conteúdo prático dentro da empresa. Quando a gente vai para a realidade do condomínio, não raro, talvez os senhores saibam até melhor do que eu, mas a visão que eu tenho é que cada empregado está alocado em uma determinada posição. Você não tem posições com 2 empregados. Então o aprendiz vai estar inserido dentro daquele condomínio e vai estar adquirindo experiência de quem? De ninguém. Ele vai estar adquirindo a experiência pela própria atividade. Que dentro de todo o regulamento, eu acredito que não seja o objetivo. Eu não gosto muito do fundamento de que dentro de condomínios não existem funções que não demandem formação profissional. Tá? Se a gente for avaliar de forma bastante fria, pode-se até considerar dessa forma. Gente, a gente pode até considerar dessa forma. Bom, a gente pode até considerar dessa forma. Agora, se a gente for verificar de fato, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu não poderia falar sobre outros estados, o próprio SECOV promove diversos cursos para empregados de condomínios. Inclusive, eu já tive o prazer, inclusive, de ser síndico do meu edifício por um mandato. E a diferença entre os profissionais que têm algum tipo de treinamento e os que não têm, a diferença é bastante significativa. Então, eu particularmente não sou tão favorável a essa retórica de que não existem atividades que possam ser aprendidas em condomínios, mas esse, inclusive, em algumas demandas que eu tive a oportunidade de verificar, é um dos fundamentos. Mas a gente tem o próprio fundamento da literalidade da lei, em que os condomínios, de fato, não estão inseridos na obrigatoriedade. E, enfim, essa sentença obtida pelo SECOV, de fato, veio a tranquilizar o setor, que estava numa efervescência muito grande. Eu imagino que diversos condomínios aqui representados pelos senhores possam vir a ter recebido essa fiscalização, essa visita não tão agradável de auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Então, aqui, na verdade, eu só reforço a minha fala de que condomínios decorrem da simultaneidade da propriedade comum e privada entre mais de um proprietário, não exerce atividade econômica e ou social, não existe affectio societatis, que é aquele interesse em constituir, em se associar com outras pessoas com finalidade econômica ou social, e por fim, não é empresa e também não possui um estabelecimento. Tá?
aponto aqui o dispositivo, né, a parte final da sentença da ação do SECOV, que diz o seguinte: diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado e concedo a segurança pretendida para afastar a obrigatoriedade de contratação de jovem aprendiz pelos condomínios edilícios representados pelo sindicato intercante. Trago na sequência aqui para vocês alguns julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio de Janeiro, e que, enfim, a meu ver, reforçam até aquela minha ideia de que possivelmente nem mesmo na cautelar para efeito suspensivo da sentença a União venha a ter sucesso. Destaquei para vocês o seguinte: condomínio edilício não se enquadra no conceito de estabelecimento, não exerce nenhuma atividade econômica ou social. Então, essa decisão toca no ponto central, né? Eu já comentei com vocês aqui bastante. Outra decisão é que condomínio, como definido no Código Civil, não constitui uma empresa ou sociedade empresária, mas apenas uma propriedade comum a um grupo de pessoas que, embora possa admitir empregados, né, ele figura de fato como empregador, não tem o objetivo de oferir lucro, mas tão somente conservar e manter suas áreas comuns a partir da arrecadação de cotas condominiais. Então, condomínio não tem finalidade lucrativa, tá? O que é pago de fato pelos condôminos é um rateio de despesas, e por conta de toda essa temática, a gente não está diante de uma figura em que será obrigatória a contratação de jovens aprendizes. Ou seja, diante de tudo, a gente consegue ter, né, uma situação agora de fato positiva, né? É uma decisão que vale para todos. Agora, é óbvio que pode acontecer eventualmente da administração pública continuar com o seu trabalho, e cada um vai ter que se valer, talvez, aí também de medidas judiciais para evitar essa arbitrariedade da administração pública. Eu concluo aqui a minha apresentação, até essa decisão proferida, salvo engano, na semana passada, até propiciou um encurtamento aqui da minha apresentação, mas é bom que eu deixe um pouquinho mais de tempo. Essa decisão aqui faz a menção de condomínios residenciais, mas outras decisões, até bastante oportuna a sua pergunta, eu já vi outras decisões que tocam na ferida de que condomínio vale para todos. Agora, o que você vai ter que ver em condomínios comerciais é que dentro de cada empresa vai ter a sua regra. Se tem um número, se tem mais de 7 empregados, tem um estabelecimento, está inserido nas demais condições da lei, terá que observar a cota de aprendizes. Tá? Então, vou deixar um pouquinho mais de tempo aqui para o meu colega Rodrigo, que ele tem um tema também, enfim, vai falar sobre a reforma trabalhista, que é um tema que ainda também está bastante efervescente, bastante, muitas questões ainda não resolvidas pelo próprio Poder Judiciário a título de interpretação da lei. Então, agradeço a todos, mais uma vez agradeço a presença e o convite. Olá pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Também vou reduzir um pouquinho o meu agradecimento, fazendo das palavras do Sidney as minhas, agradecendo a Vale pelo convite, ao Marcelo, ao Sidney, um grande amigo que eu fiz agora em pouco tempo, com quem eu consigo compartilhar as discussões trabalhistas, né? O momento é muito propenso para isso. Já localizei aqui uma quantidade razoável de amigos aqui que eu fiz em curto espaço de tempo, e com essa incumbência de falar aqui sobre reforma trabalhista, um tema que vem
trazendo aí trouxe um certo desconforto assim que a lei foi publicada e a vigência chegou mais perto, muitas dúvidas, a própria edição de medida provisória suspendendo os efeitos, né, de diversos dispositivos legais. Então, ainda há uma discussão muito grande, ainda há uma dúvida muito grande no próprio judiciário de como a lei da reforma vai ser aplicada. Então, por vivenciar muito o dia a dia de vocês, por advogar efetivamente no direito condominial, tentei selecionar alguns pontos que me parecem de suma importância, alguns pontos que vocês acreditam que vão perceber claramente que houve uma mudança de interpretação, houve uma mudança da aplicação da lei, necessária, por sinal, vive-se um momento de modernização da legislação trabalhista, e aquilo que foi, de certa forma, passado para a sociedade como um problema, na verdade, se deve enxergar como uma grande possibilidade de solução, de se encontrar soluções baseadas nessa lei da reforma trabalhista. Tentei pensar alguns pontos que realmente são mais específicos, porque a legislação ela alterou pouco mais de 100 artigos da CLT, então, longe de mim pretender esgotar o assunto nesse momento, mas a ideia é de colaborar realmente com vocês e trazendo aqui alguns pontos importantes. Eu vou passar a nossa reflexão agora. O primeiro ponto foi muito trabalhado, muito cogitado, e já fazendo aqui um gancho para parabenizar a negociação coletiva que foi levada a efeito entre o sindicato, entre o Secov e o sindicato profissional. A gente percebe que nas cláusulas que estão estabelecidas na atual convenção coletiva, 2018-2019, a gente já percebe a inserção de praticamente todos os pontos, diversos pontos controvertidos, diria, na própria convenção coletiva, já com a redação da nova lei, o que certamente será de muito bom tom, muito agradável para o empregador. Então, o momento de negociação coletiva, que a gente sabe que há uma pressão grande do sindicato profissional para garantir as conquistas pretéritas, e você conseguir trazer diversos pontos da nova lei, diversas novidades para dentro da convenção coletiva, realmente é de parabenizar o trabalho dessa convenção coletiva que foi fechada, que vai reger a categoria por mais um ano. Já pegando esse tópico da prevalência do negociado sobre o legislado. A lei da reforma traz claramente, ela traz expressamente que praticamente todos os direitos trabalhistas, à exceção daqueles direitos sociais previstos lá basicamente no artigo 7º da Constituição Federal, podem ser negociados entre os sindicatos. Então eles podem vir a ser fruto de uma cláusula convencional que vai reger uma categoria ao longo daquele ano. A prevalência da convenção coletiva, a prevalência da negociação coletiva sobre a própria lei. Então, em diversas oportunidades em que a própria convenção coletiva foi confrontada em juízo, não é incomum se ver demandas judiciais questionando a validade de determinada cláusula de uma convenção ou de um acordo coletivo, com base nesse princípio, nessa prevalência do que foi negociado sobre o legislado, a gente tem uma segurança jurídica muito maior. Posso trazer um exemplo clássico aqui para vocês, que muito se discutia a respeito daquela cláusula que permitia a substituição do colega de trabalho nos intervalos de refeição ou até na folga. Isso muitas vezes foi fruto de discussão se o empregado que substituía deveria receber algum adicional, por uma espécie de acúmulo de função. Então veja, é um exemplo clássico da situação que fica concluída por conta desse princípio, da prevalência do que foi negociado. Então, se existe a cláusula inserida numa convenção coletiva, essa cláusula que foi negociada amplamente pelos sindicatos e ficou sedimentada no instrumento coletivo, não cabe a discussão a respeito da sua validade.
Então, esse é um ponto muito importante e que certamente vai ser ainda mais observado nas próximas convenções coletivas, já que ainda tem tanto espaço para novas conquistas pelo sindicato patronal, né, de inserir dentro da convenção novidades legislativas que beneficiem realmente os empregadores. É o que a gente consegue perceber claramente. Voltou. Existia no nosso mundo jurídico, principalmente nesse ramo de atuação específica em condomínios, uma dúvida muito grande do que sairia, né, o que prevaleceria nessa negociação coletiva. E realmente foi bastante agradável ver o resultado dela, porque temos certeza de, enquanto operadores do direito nessa área, ficou muito mais confortável para trabalhar as novidades, né, da lei da reforma, que vão ser certamente muito questionadas ainda em juízo, mas com a garantia, né, de estarem sedimentadas, de estarem normatizadas numa convenção coletiva, a defesa fica certamente mais facilitada. O segundo ponto aqui é a respeito da contribuição sindical. Isso também a sociedade envelheceu em relação a isso, a gente ouviu e todo mundo opinando, mas é fato que ficou concluído que a contribuição sindical passou a ser facultativa. A gente teve recente decisão do STF, isso foi amplamente divulgado, um assunto que até dispensa maiores direções, a respeito da validade do texto da lei da reforma, tornando realmente facultativa a contribuição. Só fica uma recomendação, um conselho para os empregadores, para os condomínios, né, de buscarem, seja a concordância ou seja a discordância do empregado, mas buscar dele a posição expressa a respeito da autorização ou não do desconto. Isso traz um conforto para o empregador em relação ao contrato de trabalho. Então, se ele autorizou o desconto, eu tenho, né, a prova efetiva, eu tenho o documento expresso de autorização, bem como, por outro lado, se o sindicato profissional questionar a razão de o empregador não estar descontando a contribuição, eu tenho o documento de oposição do empregado. Então, deixa o condomínio, deixa o empregador numa posição mais confortável frente a essa discussão. A reforma também trouxe essa novidade, que na verdade sempre foi algo que cultuou os contratos de trabalho, a possibilidade de fracionamento das férias. É algo que agradava a todo mundo, é algo que, de certa forma, era pleiteado pelos funcionários, né, para organizar sua vida social, seu lazer, muitos poderem viajar e se dirigir à cidade natal e ver os parentes e tudo mais. Então, a lei da reforma trouxe essa previsão expressa de possibilidade de fracionamento das férias, desde que haja, naturalmente, concordância do empregado. Então, aqui, expressamente, a gente precisa da concordância do empregado. Geralmente é um pleito dele, o que facilita toda a vida do empregador. Só tenha como condição, né, o fracionamento pode ser em até 3 períodos, e um deles não pode ser inferior a 14 dias, e os outros não inferiores a 5 dias. Então, organizou direitinho, junto ao departamento pessoal, pode usar esse benefício legal de fracionamento das férias. Atenção apenas com um regramento legal a respeito do momento de comunicação, permanece o mesmo, continua tendo que comunicar ao seu empregado o gozo das férias com 30 dias de antecedência, e atenção também quanto ao momento do pagamento das férias, que também permanece com 2 dias de antecedência do início do gozo. Uma novidade a respeito de o início do gozo das férias, né? Dependendo da jornada de trabalho do empregado, ele não pode recair num dia de repouso. Então, é importante que se observe isso para que não haja ofensa a um benefício legal que foi trazido para beneficiar realmente a vida da relação de emprego como um todo. E, bom, talvez aqui um dos tópicos mais discutidos em se tratando de relação de trabalho, relação de emprego em condomínios, que é o assunto relativo à jornada de trabalho.
A nova legislação, ela traz a possibilidade, né, expressa de se adotar o sistema de compensação de jornadas de trabalho por banco de horas, mediante ajuste individual. Então, basta que o empregador ajuste individualmente com o seu empregado o sistema de compensação de jornada por banco de horas, tendo como observação apenas que essa compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, se ao término de 6 meses, né, o empregado tem um saldo de horas extras ou deve horas ao seu empregador, o momento é esse de fazer o ajuste, de fazer a compensação. Então, se eu não compensei no prazo de 6 meses, eu vou remunerar aquelas horas extras que acabaram sobrando, né? Se o empregado não compensou, saindo algum dia mais cedo, com algum tipo de folga compensatória, eu precisaria remunerá-lo as horas extras ao término dos 6 meses, que é o prazo trazido na lei. A lei da reforma traz também, na verdade, ela positiva a validade da escala compensatória de 12/36. Na categoria dos empregados em edifícios, essa jornada já era praticada há bastante tempo por autorização em norma coletiva. E esse era o entendimento legal, esse era o entendimento jurisprudencial. Só se podia praticar a jornada 12/36 mediante autorização coletiva. Felizmente já existia e isso era amplamente utilizado nessa categoria, por força realmente da aprovação em norma coletiva. Agora, confirma-se a validade dessa escala compensatória. Um detalhe importante, eu até vou agradecer ao Sidney numa conversa anterior, que ele me deu essa colinha, a gente conversando antes aqui, é que anteriormente, como os sistemas de compensação, né, ocorre nas exceções, né, a jornada ordinária, aquela jornada de 44 horas semanais, a jornada 6x1 ou 5x2, o sistema em escala compensatória era algo excepcional. Então, o regramento era muito mais fechado, né, muito mais rígido, de modo que horas extras praticadas podiam invalidar o próprio sistema compensatório. A partir do momento em que ele foi inserido na legislação, né, ele foi positivado, eu não dependo mais só da aprovação de norma coletiva, ele passa a ser reconhecido como realmente uma escala de trabalho tão ordinária quanto aquelas 44 horas, de modo que a prática de horas extras não invalida o sistema de 12/36. Então, basta, naturalmente, que se remunere as horas extras que forem prestadas pelos empregados que trabalham nesse tipo de escala. Isso é importante porque, na visão prática mesmo, se invalidava o sistema em escala compensatória, se reconheceria a jornada ordinária. E aí o número de horas extras seriam contadas a partir da 8ª diária. E a gente percebe o tamanho do prejuízo que se poderia ter com a invalidação do sistema em escala compensatória de 12/36. Realmente, o perigo era grande, não era incomum a gente perceber dobras, né, de empregados, trabalhava às 12 horas, depois um colega faltava, quem renderia, e ele dobra no horário. Se isso fosse, de alguma maneira, habitual, rotineiro, podia inviabilizar o sistema e levar ao pagamento de uma quantidade enorme de horas extras. Um outro assunto também que foi bastante batido, bastante comunicado, foi a desobrigação do pagamento dos feriados na escala de 12/36. Então, a jurisprudência ela caminhou, durante um tempo se entendia que na escala de 12/36, domingos e feriados deveriam ser remunerados em dobro. A jurisprudência foi caminhando, né, foi modernizando, a ponto de excluir o domingo desse pagamento. Então se entendia, súmula 444, se eu não me engano, do TST, passou a entender que apenas os feriados deveriam ser pagos em dobro na escala compensatória de 12/36. Pela nova lei, pela novidade trazida pela reforma, nem os feriados devem ser remunerados em dobro na escala de 12/36. Isso traz sensivelmente uma economia para os empregadores. Eu faço até aqui um outro gancho, que é também que não é mais obrigatório o pagamento das horas
noturnas prorrogadas na diurna com o adicional. Isso também no mesmo artigo que trata, né, dessa desobrigação do pagamento de feriados em dobro, traz também essa isenção do empregador de remunerar as horas noturnas estendidas na diurna com o pagamento do adicional noturno. Isso também sensivelmente vai ser verificado nos contra-cheques dos empregados, certamente. Outro assunto talvez mais acalorado do que o anterior é o assunto relacionado ao intervalo entre a jornada, né, que é aquele intervalo destinado por lei para refeição e descanso do empregado. Eu trago aqui as observações em relação à não concessão, né, e o que o empregador deve fazer quando não concede. Precisa sempre ficar marcado, precisa sempre ficar destacado para vocês que a obrigação legal é a concessão do intervalo, né, e a lei traz, na verdade, né, na pior das hipóteses, que é quando não se concede o intervalo entre a jornada, da maneira que precisa ser remunerado. A gente não pode esquecer que a obrigação legal é pela concessão. Por que eu destaco isso? Porque se por um lado não fruído o intervalo, mas remunerado ao empregado, você resolve o problema em relação a ele. Por outro lado, eu permaneço descumprindo a lei, passível de uma autuação do Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, o intervalo entre a jornada ele fica num capítulo da CLT que trata de normas de medicina e segurança do trabalho. Então, realmente é um assunto sério, eu gosto de destacar isso, porque a gente sempre verifica, né, quando consultado, a gente verifica se o intervalo não gozado foi ou não remunerado, mas acaba não se preocupando com a obrigação legal, que é, efetivamente, ajustar a escala de trabalho, ajustar o quadro de horário de uma maneira que o empregado goze, frua desse direito legal. Tá certo? Então, a novidade legislativa é a seguinte: anteriormente, pela redação anterior e por súmula sedimentada no TST, súmula 437, se eu também não estou enganado, o entendimento era que a não concessão do intervalo resultaria no pagamento daquela hora cheia, né, a hora inteira, com o adicional legal. 50% para o modo geral de empregados, mais 60% segundo a norma coletiva da categoria. Então, não gozou o intervalo, recebia o pagamento dessa hora, alimentada do adicional 60%. A novidade que se traz em sequência, não se discutia se o empregado tirava 10 minutos, 20 minutos ou 50 minutos de intervalo. Se ele não tirasse uma hora inteira, o empregador era obrigado a remunerar toda essa hora com um adicional de 60%. Com a novidade legislativa, o que se tem é o pagamento com esse mesmo adicional do período que não foi gozado de intervalo. Então, se o empregado conseguiu tirar 50 minutos do intervalo entre a jornada, o empregador só deve remunerá-lo 10 minutos com esse adicional. Isso faz uma diferença enorme, porque tem empregados que conseguem fruir parte do intervalo, enfim, certamente isso também traz do ponto de vista econômico, traz uma diferença grande para o empregador. E ainda nessa linha, entendia-se que, na visão anterior, o pagamento do intervalo entre a jornada, ele tinha natureza salarial. Então, ao pagar aquela hora, pela não fruição do intervalo, com adicional de 60%, havia todo o impacto na folha. Essa hora refletia em férias, 13º, fundo de garantia, enfim, em todas as verbas contratuais e futuramente rescisórias. Ao passo que, pela redação da lei da reforma trabalhista, se entendeu realmente pela natureza indenizatória desse pagamento. Então, se paga o período de intervalo que não foi gozado, com um adicional de 60%, mas ele não mais reflete em nenhuma outra verba do contrato de trabalho. Isso faz uma diferença muito grande, tenho certeza disso. Outra novidade que foi trazida e até recebida com uma certa resistência pela sociedade, talvez não, acredito que certamente por questões culturais, é a questão do contrato de trabalho intermitente. Isso é uma novidade legal, realmente nada se aproximava disso. A gente
dentro desse conceito de contrato de trabalho intermitente, se traz alguma característica que era impensável dentro de um contrato de trabalho, mas que agora estão bem positivadas e cabe a gente encontrar, né, na prestação de serviço, né, nas funções, nas profissões dentro dos nossos condomínios, onde alocar essa possibilidade contratual. Então, eu trago um conceito básico, que nem eu tenho de cabeça ainda, também tamanha novidade, que é a possibilidade de contratação por escrito. Então, veja só, pessoal, esse é um contrato em que o empregado, a formalização a um contrato de trabalho escrito, regido pela própria CLT. O trabalhador em contrato intermitente é um empregado do condomínio. Possibilidade de contratação por escrito para trabalho por períodos. Então, veja, o contrato de trabalho intermitente, ele traz essa característica de descontinuidade, né, de alternância de períodos de prestação de serviço. E aí eu posso contratar por horas, por dias, por semanas, por meses, enfim, de acordo com a conveniência do empregador, do contratante. Basicamente, o modo de funcionamento dele. Então, eu contratei o empregado e ele passou a ficar à minha disposição. Veja, ficar à disposição para o empregado comum, digamos assim, no contrato de trabalho normal, o tempo à disposição ele é remunerado. Muitas vezes se discute, se confunde até com o sobreaviso, com a condição de sobreaviso, com o estado de prontidão. No contrato de trabalho intermitente, esse estar à disposição, esse ficar à disposição não necessita de remuneração. Então, o funcionário só receberia a partir do momento em que, convocado, aceitou essa contratação, aceitou essa convocação, melhor dizendo, e prestou os serviços para os quais foi convocado. Resolveu, prestou o serviço por inteiro, recebe o pagamento por isso, né? Então, esse é o modo de funcionamento. O empregado fica à disposição até a convocação do empregador. Essa convocação tem que ser realizada com até 3 dias de antecedência. Não há na lei definição da forma de convocação. Entende-se hoje, e a doutrina tem entendido, que até mesmo uma comunicação, uma mensagem por aplicativo de WhatsApp, por exemplo, é o suficiente para formalizar essa convocação mencionada na lei. Só há realmente a condição para que ela aconteça com 3 dias de antecedência. O empregado recebeu essa convocação, em até um dia ele confirma se aceitou ou não, né, essa convocação para o serviço, e aí, uma vez aceitando, ele vai prestar o serviço normalmente e vai receber por ele, né? Seja por hora, seja por dia, meses, enfim, a maneira que foi convocado. E aí ele vai receber todas as verbas trabalhistas de um empregado, né, com os recolhimentos respectivos também como de um empregado. A problemática aqui é realmente ajustar funções nas quais se poderia realmente fazer uso do contrato de trabalho intermitente nessa categoria profissional. Eu imaginei algumas situações como ter um empregado em contrato de trabalho intermitente para fazer substituição de férias, por exemplo. Então, eu teria um empregado contratado, ele é meu empregado, eu sei que algum funcionário meu vai gozar férias em determinado período, então eu já preparo, faço a convocação desse meu empregado em contrato intermitente para ele fazer essa substituição. Um empreendimento maior, talvez o serviço de um pintor, eu posso manter um pintor enquanto empregado, convocando apenas para situações necessárias. Algum tipo de auxílio em manutenção, que não seja algo habitual e que eu necessite esporadicamente. Enfim, o desafio realmente aqui é conseguir adequar a novidade da lei à realidade dos empregadores. Mas acho que vale a pena trabalhar direitinho, conversar com suas consultorias jurídicas para ver se a pretensão do condomínio se adequa à realidade da lei. Avançando um pouquinho, eu trago também um ponto aqui relativo à equiparação salarial. Um instituto trazido pela CLT, que basicamente reforça o princípio da isonomia. Então, trabalho de igual valor, trabalho na mesma função, com mesma produtividade e perfeição técnica, deve ser remunerado igualmente. Então, não é raro ver empregados
numa mesma função, questionando por que recebem menos que o colega de trabalho. A novidade que a lei da reforma trouxe é um requisito que ele é bastante objetivo, que é um requisito que remete ao tempo. Se a lei anterior já falava como requisito temporal, que a diferença de tempo na função não poderia ser superior a 2 anos, a lei da reforma traz mais um requisito, que é o tempo de serviço ao empregador não pode ser superior a 4 anos. Acredito que com essa realidade, diversas situações de empregados que reclamam equiparação salarial vão simplesmente deixar de existir por conta do requisito objetivo e temporal. Os outros requisitos são relacionados a questões subjetivas, a produtividade e perfeição técnica, algo que é muito difícil de mensurar nessa categoria. Mas uma realidade também muito interessante trazida pela reforma. Houve também novidade no aspecto de rescisão contratual. E talvez a mais importante dela é essa possibilidade de rescisão por mútuo acordo. Acho que o legislador enxergou aquela figura da sugestão do acordo para rescisão contratual. Me manda embora que eu te devolvo os 40%, eu te devolvo uma parte da rescisão. Algo desse tipo, todo mundo sabe que sempre existiu, na prática, mas que nunca houve previsão legal. Então, a lei traz essa realidade da rescisão por mútuo acordo, mas com algumas definições. E o empregado também não sai com todo o crédito rescisório. Basicamente, ele levanta, ele movimenta 80% do fundo de garantia, recebe metade do aviso prévio e da indenização compensatória de 40%. O restante das verbas rescisórias trabalhistas comuns, ele recebe por inteiro. Ainda não enfrentei nenhum questionamento judicial sobre essa forma de rescisão. Acredito que está sendo realmente muito bem aceita e sendo formalizada, homologada, sem maiores percalços. Mesmo porque, por ser uma manifestação de vontade de ambas as partes, questionar o próprio consentimento lá na frente é muito mais complicado. Outro ponto também que foi muito discutido, eu diria até pelo próprio sindicato profissional, que é não mais necessidade de homologação das decisões no sindicato. Era um momento crítico, o momento da homologação da rescisão contratual. É ali que se muitas vezes alimentava o desejo de uma reclamação trabalhista. Sensivelmente a gente percebe a redução da quantidade de ações na medida em que também as decisões contratuais passaram, ou deixaram de ser homologadas, melhor dizendo, no sindicato profissional. No momento em que o empregado acabava sendo, de alguma forma, alertado sobre supostas ou possíveis lesões de direito, e aí já era dirigido imediatamente ao departamento jurídico e acabava gerando, a partir dali, uma reclamação trabalhista. Então, essa novidade legislativa veio também em boa hora. Não estou conseguindo passar aqui, mas eu sei qual é o... Terceirização, deixa eu só ver, beleza. Eu ia pular a terceirização. Rapidamente. A lei da reforma, ela oficializou a possibilidade da terceirização de atividade fim. Eu digo que ela oficializou essa possibilidade porque, na verdade, o que positivou no ordenamento jurídico, o que trouxe como lei a terceirização, que era uma construção jurisprudencial, foi uma legislação, foi uma lei anterior à reforma. A reforma traz a novidade de possibilidade de terceirização na atividade fim. Muito se discutia se o condomínio tem ou não tem atividade fim, mas é fato agora que, com a novidade legal, esse assunto está encerrado. Então, há a possibilidade de terceirização daquilo que se podia entender como atividade fim em um condomínio, serviço de portaria, por exemplo. Esse também foi recentemente julgado, a gente tem conhecimento pelo STF validando essa de reclamações trabalhistas em geral. Na categoria,
eu sinto na pele também, porque advogando para condomínios, eu percebi a diminuição da quantidade de demandas lá no escritório. Enfim, há um maior rigor na análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Isso significa que, se não concedida a gratuidade de justiça ao empregado, ele pode vir a ser condenado ao pagamento de custos processuais. Ou seja, aquilo que podia ser um investimento, que era assim que se enxergava uma ação judicial, sem nenhuma chance de prejuízo, seria um custo financeiro para mover a ação, agora ele precisa pensar não duas, mas um sem número de vezes para decidir se reclama ou não na Justiça do Trabalho, porque dali ele pode sair devedor de custos processuais e honorários de sucumbência, que nos deixaria bastante felizes se a parte autora fosse condenada ao pagamento de sucumbência ao advogado da parte vencedora. Então, esse aspecto processual, esses dois aspectos processuais me parecem realmente motivadores dessa grande redução da quantidade de reclamações trabalhistas. E, pessoal, com esse último aspecto, eu encerro a minha apresentação, mais uma vez agradecendo a atenção de todos, agradecendo o convite e agradecendo vocês na próxima oportunidade. Nossos agradecimentos, então, doutor Sidney Barbalho, doutor Rodrigo Coelho. Estendemos também os agradecimentos à moderação do doutor Marcelo Borges. Convido os três para que retornem aos seus lugares na plateia para, juntamente com os demais, continuarem acompanhando a programação do nosso encontro. Nossos agradecimentos uma vez mais. E antes de seguir, com muita alegria, nós registramos as presenças deste evento do presidente do Conselho Deliberativo da VAD, Dr. Pedro Carçamade, também da membro do Conselho de Ética e ex-presidente da VAD, senhora Débora Mendonça. E em agradecimento ao prestígio da presença deles, pedimos uma sentida salva de palmas.